Estou aqui no centro de Katmandu. Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 9. Versículo 1 e 2. Vamos ler. Daniel, capítulo 9. Veja ali o pastor Diego, Deus abençoe. Está na tela, eu vou ler. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Amém. Se possível, feche seus olhinhos, por favor. Paizinho querido, Senhor soberano, mais uma vez me curvo diante da Tua palavra, para nesse momento com a Tua igreja entender o que o Senhor tem para nós. Obrigado por permitir-me falar essa palavra esta noite e por orientar-me nela. Obrigado por essa igreja tão linda, tão faminta de Ti. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, pelos visitantes, essas pessoas queridas que nos dão o prazer de estar conosco. Permite-nos, Senhor, que consigamos oferecer a elas o que elas precisam. E acima de tudo, Senhor, ensina-nos mais uma vez. Enquanto eu estiver a falar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, e cada frase, cada palavra que eu disser, seja por Ti dirigida, e o Teu nome seja glorificado nisso. Assim eu peço-lhe, hoje e sempre. Amém. Queridos, como havia dito pela manhã na escola, o Espírito do Senhor deu-me a liberdade de pensar convosco nesse texto. Eu quero ser bem transparente, bastante sucinto, mas procurar ser claro naquilo que vou lhes ensinar a respeito do que o profeta Daniel está a dizer. A situação que ele se encontra aqui, nesse versículo em especial, era um momento de uma intensa angústia, em função de que cativo dentro de Babilônia, não somente ele, mas também toda a família de Israel. Era por volta de 539 a.C., quando Dario assumiu o controle do reino que fora de Nabucodonosor. E Daniel agora quer saber de Deus. Ele pega o livro da lei e as palavras dos profetas, e ao meditar nesses livros, ele chega ao conhecimento que Jeremias, o profeta anterior a ele, havia liberado uma palavra dirigida por Deus lá no capítulo 25, dos versículos 25 ao 32, dizendo que se o povo não se arrependesse, não viesse a se humilhar diante do Senhor, não pedisse perdão de suas misérias, visto que abandonaram a Deus e o deixaram, trocando-o por outros, ele chama de Baalins, e diz: vocês cavaram para si cisternas rotas que não contêm água e me deixaram. Me trocaram por fontes secas, sem conteúdo.
Voltem a mim, disse a ele, arrependam-se, e eu voltarei a cuidar de vocês. Mas, se não fizerem, diz o Senhor, nos versos 31 em diante, eu virei sobre vocês e 70 anos será decretado de cativeiro a Israel. E destruirei a vossa nação, e vossas cidades ficarão desoladas. Seus povos ficarão perdidos e separados, e destruirei vossas casas. Diz ele, varrerei Israel. Perceba que a fala do Senhor foi bastante intensa, enfática. Ele até cita que ele usou outros profetas, e a verdade é que usou. Ele usou Isaías, usou Micaías, usou Miqueias, usou Amós, usou Obadias. Mas mesmo tendo tantas palavras proféticas, conclamando o povo ao arrependimento, a voltarem a Deus, isso não aconteceu. Ainda assim as pessoas continuaram em suas idolatrias, em suas corrupções, de modo que a profecia de Jeremias, de 70 anos de cativeiro, foi por Deus executada. Que no ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, vindo de uma campanha vitoriosa contra a Síria e contra o Egito, passou por Jerusalém, sitiou a cidade, e em 3 investidas ele levou cativo alguns dos judeus e destruiu o restante da cidade, tornando-a desolada. Nessas 3 investidas, ele levou todo o ouro, toda a prata, todos os instrumentos do templo, e deixou a cidade queimada a fogo em ruínas. E os israelitas, na verdade judeus, ficaram cativos de Babilônia durante todo esse período. Os 70 anos começaram a contar desde quando Daniel fora levado para Babilônia, portanto em 605. E quando faltava 2 anos para completar 70, Dario assume, e ele agora entra nesse período de intercessão, e ele quer saber de Deus. Quando é que esses anos de fato começaram a contar, e quando é que Israel irá ter a liberdade outra vez e se tornar uma nação, uma vez que Deus havia prometido que depois dos 70 anos voltaria a reedificar Israel outra vez. E à medida que ele se debruça com jejuns e com rogos diante de Deus, se humilhando, ele não apenas procede como que um sacrifício, mas ele faz uma das orações mais belas já escritas na Bíblia, cheias de quebrantamento, de arrependimento, de palavras tocantes ao coração do Altíssimo, de modo que, querendo saber, antes de terminar a sua oração, vem o anjo Gabriel até ele, voando, e você vê isso lá no capítulo 9, o verso 22 e 23 do livro de Daniel. Quando Gabriel chega, a fala de Gabriel a Daniel foi: quando começaste a orar, saiu a ordem para que eu viesse aqui responder a tua oração. Significa que antes de ele terminar de orar, ele começou a orar. Deus Pai já disse a Gabriel: desce lá e responde a Daniel, porque ele está orando a mim. Que coisa! E a fala de Gabriel para ele é: tu és um homem muito amado. E Deus imediatamente, entendendo esse amor, manda a resposta. Perceba que ele termina de orar com Gabriel o interrompendo, e traz a resposta de sua oração. Perceba que a resposta começa com uma explicação sobre exatamente esse período. Ele queria saber, Deus, acerca desses 70 anos de cativeiro. Como é isso? Quando é que termina? Quando é que o Senhor vai restaurar a nossa sorte outra vez? Então Gabriel responde, e traz isso a partir do verso 24. E você percebe que diz assim, eu vou ler a vocês esses 4 versículos até o verso 27. Textos grandes. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja que ele está falando com Daniel.
E a fala a ele é dirigindo a teu povo, isto é, povo de Daniel, a tua cidade, a cidade de Daniel, a saber, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Esse é o começo da revelação de Gabriel. Se quiser até deixar na tela, pode deixar. O verso 25, ele continua e diz: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, isto é, Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ponto. Ele continua e diz: as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As tranqueiras aqui não é a nossa linguagem de tranqueira, de coisa ruim. Sabe quando você fala, fulano é um tranqueira, ou aquelas coisas é uma tranqueirada? Não é isso. As tranqueiras eram os portais, as portas de entrada das grandes cidades, que seriam reedificadas para impedir os inimigos entrarem. E isso seria reedificado em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Perceba que essa explicação dada por Gabriel a Daniel, em relação ao conteúdo profético que iria acontecer a partir dele, a partir desse momento que ele está aqui, 539 antes de Cristo. 2 anos depois completaria 70 anos. Mas terminando o período de 70, Israel ainda ficou por 95 anos aguardando essa saída da ordem, porque outros reis assumiram o controle e foram sempre empurrando. Logo vem Ciro, dá ordem para reedificar o templo, e demora para isso acontecer. Logo em seguida vem Artaxerxes, que dá a ordem de reedificar Jerusalém. Então é a saída da ordem de Artaxerxes, já no ano 445 antes de Cristo. Perceba que decorre um longo tempo desde quando Daniel teve essa revelação do Senhor. E o que refere-se essas 70 semanas declaradamente profetizadas pelo anjo Gabriel. Permita, dentro desses versículos, tentar te mostrar de maneira breve, de uma forma introdutória. Ele diz que as 70 semanas estão determinadas, diga comigo, sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Ele está dizendo de maneira clara que 70 semanas estão determinadas sobre Israel, sobre os judeus. Esse é o contexto da palavra profética. Não envolve igreja, envolve os judeus. Porque nesse tempo, no Antigo Testamento, a igreja não fora revelada a nenhum dos profetas. Não há sequer qualquer citação sobre a igreja no Antigo Testamento, senão alegorias, senão tipo, como Cantares, por exemplo. Mas não há palavra profética anunciando o tempo da igreja. Esse tempo está presente nesse texto, que já vou lhe mostrar, mas nenhuma alusão à igreja no Novo Testamento. Se não percebam, uma vez que ele diz determinado sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ele diz o porquê que esse tempo é necessário, essas 70 semanas. Mas perceba que ele não está falando de 70 semanas de dias.
ele está falando de 70 semanas de anos. Biblicamente dizendo, o Antigo Testamento tem o que chama-se semanas proféticas, ou calendários proféticos. São textos onde a Bíblia afirma de maneira clara, onde Deus designa um dia como uma semana. Perceba que para Deus, em termos teológicos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E se você for em Levítico, livro da lei, no capítulo 25, os versículos 1 aos versículos 28, você vai estudar a lei de Deus dada ao ano sabático, aos anos de descanso da terra, e você vai perceber que Deus estabelece semanas de anos, sendo que um dia vale um ano. Então 7 dias são 7 anos. Ele estabelece isso como um princípio de descanso. A cada 49 anos, um ano a terra era o ano de descanso, de jubileu, deveria parar tudo, uma vez que a cada 7 anos se tirava um tempo para a terra não produzir nada, como descanso atribuído por Deus. Se você for em 2 Crônicas, no capítulo 36 e o versículo 21, Deus vai usar essa fala e demonstrar a quantidade de semanas necessárias para os anos proféticos que ele estabelece. Então, quando ele diz aqui 70 semanas, ele está dizendo que as 70 semanas de anos são, portanto, 490 anos. 70 vezes 7, 490. Logo, ele estabelece a Daniel: 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Para que esses anos todos? Perceba, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Coisas lindas que vale a pena tecer uma mensagem somente sobre essas atividades que estão acontecendo ao longo desse período. Perceba que ele diz que isso começa a partir do verso 25, desde a saída da ordem. Como acabei de dizer, quando Artaxerxes, em 445, ele dá ordem para os judeus irem reconstruir Jerusalém, reedificar Jerusalém. Então, desde esse dia, que alguns dizem que é 14 de abril de 445, dada essa ordem, os judeus saíram de Babilônia ou da Caldeia e partiram de volta para os termos judaicos para reedificar Jerusalém, reavivar o seu povo e reiniciar a sua nação. Só que diz o Senhor que isso aconteceria em fases e em tempos trabalhosos. Ele disse 7 semanas, desde a saída da ordem, conta 7 semanas, 49 anos, que é o período que levou essa reconstrução inicial de Jerusalém e templo, que envolve Esdras, envolve Neemias. Portanto, em 396, inicia 62 semanas. Os outros anos, completando 69, que é um período exato de 483 anos. Se você buscar historicamente e conseguir fazer esses cálculos dentro de textos arqueológicos e algumas citações de história, você vai perceber que desde a saída da ordem até o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, que foi o domingo que eles chamam de Páscoa, domingo de Ramos, ou a entrada triunfal, até esse dia completa-se 483 anos. Portanto, 62 semanas, 69 semanas, somada com mais 7. Perceba, portanto, as 69 termina em Jesus, porque diz o anjo a Daniel, perceba no texto, ele diz que essa saída da ordem era para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, a saber, Jesus. É até o dia em que ele é cortado, em que ele é tirado, e o texto diz, e não será mais. Perceba
que até esse tempo a reedificação seria em tempos angustiosos. São, portanto, 483 anos debaixo de perseguição, de angústia, de tribulação, de dor. Angústias promovidas como, por exemplo, o Império Greco-Romano se levanta na figura de Alexandre o Grande e persegue os judeus ao máximo, como Roma, que abate o Império de Alexandre, mas que também se levanta com uma fúria gigantesca e oprime o povo. Portanto, foram anos de desolação e dor, tempos angustiosos. E o verso 26 diz: depois das 62 semanas será cortado o ungido, e não será mais. Perceba aqui, até aqui 69 semanas, até aqui historicamente se cumpriu. Até aqui tudo que Daniel profetizou tem se cumprido. Se você for no capítulo 10 do livro de Daniel, você vai ver um texto, o maior texto profético da Bíblia é o capítulo 10 de Daniel. Ele tem mais de 100 profecias em um capítulo só, cumpridas em um capítulo só. O livro de Daniel é um dos livros mais extraordinários, por conta de ser profético e espiritual, mas se coaduna com a história detalhada, secularmente dizendo. Tudo que você vê em livros de história, em pergaminhos, em pedras cuneiformes ou escritos, você vai perceber que batem com as datas liberadas profeticamente por Daniel, anos, centenas de anos antes disso acontecer. Entenda, ele diz que 69 semanas se cumprem até os dias de Jesus. Agora note o detalhe aqui: há uma pausa, há uma interrupção, porque falta uma semana ainda. Ele diz 70 semanas, mas 7 semanas aconteceram inicialmente, mais 62 aconteceram posterior, somando 69 até os dias de Jesus. Só que quando chega no ungido, você percebe aqui, ele não fala mais dessa semana até o versículo seguinte. Então perceba o que vem depois do ungido. Diz Gabriel a Daniel: será cortado o ungido e não será mais, e o povo do príncipe, presta atenção nesse texto, e o povo do príncipe, vírgula, que há de vir. De quem ele está falando? Ele está falando de Roma, que virá depois de Jesus, isso já aconteceu, e destruirá o santuário outra vez, a saber, o templo em que Jesus ministrava em Jerusalém, o templo em que Jesus expulsou os mercadores em Jerusalém, o templo reconstruído por Herodes o Grande, aquela imensidão toda, que hoje em Jerusalém tem apenas as pedras do que são os muros da lamentação. Perceba que aqui Gabriel está dizendo que logo após Jesus, o povo do príncipe, Roma, detalhe, povo do príncipe que há de vir. Ele está falando que vem um povo primeiro e destrói Jerusalém. O príncipe que há de vir vem depois, e ele fala dele aqui. Ele está falando do anticristo. Então o anticristo sai de Roma. Ele diz: o povo do príncipe que há de vir. Você entendeu? E ele continua dizendo: ele destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário. Foi Jesus quem disse em Mateus 24:1: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Ele está dizendo que até esse período da última semana está determinada guerras, desolações, tribulações, dores. Verso 27, falando do príncipe, ele diz: ele, o príncipe, confirmará uma aliança com muitos por uma semana.
Ele fará uma aliança por 7 anos. Inicia o reinado do anticristo e faz uma aliança com muitos, a saber, Israel também, para início de governo de 7 anos. E você vai entender isso já já. É a última semana, a concretização das 70. E diz: mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. De quem ele está falando? E o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que essas 70 semanas, 69 vão até Jesus. Quando Jesus é retirado, tem um tempo de mistério que não é mencionado aqui, mas há esse intervalo onde ele coloca o príncipe que há de vir e o povo, anunciando que entre a 69 e a 70ª semana há um período que não fora revelado a Daniel. É o que é chamado de mistério da igreja. Esse período não fora dito a nenhum dos profetas. Esse período já compreende 2000 anos. É o nosso período. Por quê? Porque Deus disse que esses 70 anos estão relacionados a Israel e não à igreja. A última semana do que é chamada de grande tribulação, 7 anos que virá sobre essa terra, profetizado largamente por muitos profetas, alertado e profetizado por Jesus, mostrado e demonstrado por apóstolo Paulo. Esses 7 anos de tribulação que virá sobre a terra é o fechamento das 70 semanas. Compreendeste? Então o que começou em 445 vai terminar no último dia da grande tribulação. Esse período que estamos vivendo é um intervalo entre a 69 e a 70ª. Esse período de tempo indeterminado é o período da igreja. E é nesse período que a gente está vivendo, e que é muito importante compreender como isso aqui se aplica. Perceba, e eu preciso te mostrar. A ideia de Deus era dar ao mundo uma big oportunidade. Perceba como isso se desenvolve e se desenrola. Logo que o mundo é dominado pelas trevas, à medida que o Adão e a Eva entregam todo o domínio do reino às forças demoníacas, através da queda no Éden, e o príncipe das trevas passa a reinar, Deus então passa a trabalhar para oferecer à humanidade um retorno à vida no seu reino, dar ao mundo a oportunidade de crer nele e viver novamente como um pai cuidando de seus filhos. Isso é feito de uma forma tão linda. Ele libera uma palavra profética em Gênesis 3:15, dizendo que Jesus um dia iria vir abrir essa porta para que o reino viesse a ser efetivado, e a serpente seria julgada. Então ele começa toda uma construção, vai até Noé e constrói essa ideia. De Noé ele chama Abraão e constrói essa ideia, e vai ensinando uma nação santa, a saber, Israel, para que eles se tornassem os pregadores de boas notícias, para que eles fossem os que transformariam o mundo. Pois quando Deus tira Israel do Egito, Ele diz a eles lá no Sinai: eu tirei vocês de lá e trouxe vocês para cá, para que vocês sejam para mim uma nação sacerdotal, meu povo escolhido. Eu vos serei por pai e vocês serão para mim por filhos, e ensinarão às nações as minhas leis. A ideia de Deus era constituir Israel como uma nação modelo, para que o mundo inteiro, na miséria do pecado, pudesse olhar para Israel e dizer: queremos ser igual a vocês, queremos o Deus de vocês, queremos a prosperidade de vocês, queremos a bênção de vocês. Mas Israel fez ao contrário. Eles imergiram nas mesmas misérias daqueles que não conheciam Deus.
Então Deus levanta profetas e libera a palavra e tenta trazê-los de volta, mas as pessoas não quiseram. Vem os 70 anos e Deus prepara o cenário agora para a vinda de Jesus. Quando há o intervalo e Jesus vem, ele inaugura um novo período, do que ele chama período dos gentios, tempo de a graça manifesta. É nesse período em que a igreja é estabelecida, e do mesmo jeito que ele fez com Israel, dizendo: vocês são o meu povo escolhido, a minha nação santa, anuncia ao mundo as boas notícias. Ele vem agora à igreja e diz: ei, vocês agora são o meu povo, são a minha nação escolhida, é o meu povo sacerdotal, é o meu reino escolhido. Vão em todo o mundo e pregue as boas notícias, anuncia ao mundo inteiro as boas novas de que agora o reino é possível. Ele fez isso. Ele está anunciando ao mundo através da igreja. Esse período que ele selecionou para que a igreja vivesse, para alcançar os gentios. Perceba que o foco da igreja é o mundo gentio. Por quê? Porque Israel outra vez rejeitou o Messias. Eles rejeitaram ele no Antigo Testamento, e agora ele veio, nasceu em carne através de Maria, e é rejeitado outra vez. É por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus o desprezaram. E à medida em que Israel o desprezou, ele alcançou as nações. É por isso que o apóstolo Paulo disse: deixo os judeus e vou para os gentios. É por isso que ele nos diz que somos um zambuzeiro bravo, que foi enxertado na oliveira, a saber, Israel. Nós não tínhamos o direito, mas como Israel rejeitou, então esse direito passou a nós que cremos e abraçamos. Então somos a igreja, somos o Israel de Deus, somos o escolhido de Deus. Perceba que é esse povo separado por Deus, escolhido por Deus, que creram no Evangelho. E toda e qualquer pessoa que crer que Jesus é o único Senhor, suficientemente pronto e santo para salvar o homem do seu pecado, qualquer, repito, qualquer pessoa no mundo inteiro que crer em Jesus como seu Salvador fará parte da igreja. É por isso que é ordem da igreja ir para o mundo todo. Então perceba, essa igreja que está vivendo nesse período recebeu dele uma promessa, e a promessa é que o cumprimento da 60ª semana para julgar Israel e as nações que o rejeitaram. A promessa da 60ª semana, do que é a grande tribulação, é para julgar Israel e os que rejeitaram o Messias. Então perceba que essa promessa não é para a igreja, é uma promessa para o mundo judaico e o mundo que rejeitou Jesus. Mas a promessa para a igreja é outra. Ele disse que antes desse tempo, antes do cumprimento dessa 60ª semana, esse povo, a igreja, há de entrar com ele nas mansões eternas, para estar com ele por um período de tempo, celebrando o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Perceba então que essa promessa não é para Israel, não é para o mundo, é para a igreja. João capítulo 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, é porque voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Oh, aleluia! Quando a Bíblia fala sobre grande tribulação,
O Antigo Testamento é especialista nesse tema. A maioria das palavras proféticas relativas a esse tempo é advinda do Antigo Testamento. Eu não tenho tempo suficiente aqui para te levar nas referências. Poderia citar pelo menos umas 35, mas não há. Em meia hora eu preciso ir muito mais além. Então perceba, Amós fala sobre isso, Joel fala sobre isso, Sofonias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, Moisés fala sobre isso, Malaquias fala sobre isso, Zacarias fala sobre isso, Abacuque fala sobre isso, Daniel fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso. Uma das palavras mais interessantes é a de Daniel, no capítulo 12. Perceba o que ele diz, vou dar só essa para você ver. Capítulo 12 de Daniel, verso 1, diz ele: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, grande tribulação, do qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Profecia relativa à última semana, a 70ª semana das 70. Ele está falando, sim, sobre esse período que Jesus também disse e chamou de grande tribulação. Sofonias diz que chama-se angústia de Jacó. Abacuque chama de o dia do Senhor. Joel diz o dia da ira de nosso Deus. Jeremias diz a ira, o dia da ira do Todo-Poderoso. Logo perceba que eles citam um tempo de dor inexplicável, terrível, para aqueles que aqui ficarem, para aqueles que rejeitarem o Cristo, para aqueles que negarem o nome dele. Logo perceba que dentro desse contexto, como eu gostaria de te mostrar a grande tribulação por dentro dela. Mas permita-me te mostrar rapidamente uma síntese do que a Bíblia chama. Jesus disse em Mateus 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21, falando desses eventos paralelos, ele trata de 3 assuntos em específico, e um dos textos, Mateus, ele trata de 4 assuntos. O primeiro assunto que ele trata é do princípio de dores. O segundo assunto que ele trata é acerca das coisas que aconteceriam com Jerusalém naquele tempo. O terceiro assunto que ele trata é acerca da grande tribulação. O quarto assunto que ele trata é acerca do juízo que virá pós grande tribulação. Perceba, portanto, que a explicação de Jesus nos ensina de maneira clara de que esse tempo irá acontecer, quer a gente acredite, quer a gente não acredite. Mas o melhor para entender é as palavras de João no livro do Apocalipse. É tão legal ouvir João explicar isso, ou pelo menos ler como se você estivesse ouvindo ele no livro do Apocalipse. E começa, por exemplo, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 17, onde inicia os 6 primeiros selos. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. Perceba, o selo é 7 selos da ira, da justiça divina. São 7 taças da ira divina. São 7 trombetas da ira divina e 7 taças da justiça divina. Deus vem estabelecer juízo sobre as nações,
sobre o anticristo e sobre Israel durante 7 anos. Agora perceba que para a igreja ele deixa-nos uma proposta, e a proposta é muito linda, é clara, é objetiva, é prática e é legal. Eu queria que você pudesse viajar comigo rapidamente. Veja o que Isaías é a única profecia relacionada à ressurreição de maneira clara no Antigo Testamento. Fora isso, existe um outro texto profético alusivo à 70ª semana. Se não, perceba, venha comigo em Isaías capítulo 26, versículo 19, por favor, ao versículo 20. Olha o que o texto diz: mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aleluia! Ele fala da ressurreição dos santos. Ele fala desse período do que a gente chama de arrebatamento. E ele fala de sermos livres, protegidos de um tempo de ira, desse tempo de angústia que virá. E quando se fala de proteção de ira, é comum observarmos por vários textos que Deus sempre trabalhou para livrar o seu povo das grandes fúrias. Perceba, ele livrou Noé da inundação e sua família. Ele livrou Israel da condenação à morte. E se você buscar todo esse aparato bíblico, vai faltar para você tempo para perceber quantos livramentos Deus vem dando àqueles que creem nele ao longo dos séculos, determinando que quem crer em Deus é livre de iras futuras. Perceba o que a Bíblia nos leva ainda mais. Lucas, nas palavras de Jesus, no capítulo 21, venha comigo por favor. Lucas capítulo 21, verso 34. Vamos achar esse texto. Oh céus! O tempo é uma bênção. Diz-nos o texto, verso 34: acautelai-vos por vós mesmos, ou olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo tempo e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele está dizendo, gente, vem uma grande tribulação por aí, vem dias de angústia, vem 7 anos de dor, mas guardai-vos, preparai-vos, estejais prontos, porque vocês prontos não cairão nessa ruína. Um dos salmos mais lindos que gosto de mencionar, vai comigo rapidamente por bondade, Salmo 46. Venha e veja que canção maravilhosa, escrita em um tempo de angústia, quando a Assíria, não Síria que existe hoje, a Síria que se perdeu, foi destruída pelos babilônios,
Quando ela sitiou Jerusalém, Senaqueribe ameaçava destruir. Então Ezequias buscou socorro em Deus através de Isaías. E Isaías deu uma palavra profética dizendo: não temais, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E naquela mesma noite o Senhor com um anjo matou 185 mil soldados da Assíria, e grande foi a derrota de Senaqueribe. Aleluia. E olha, aí eles cantam essa canção. Ela é profética, ela fala desse período, ela distribui aqui as cenas de forma graciosa. Versos 1 ao 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Está falando do princípio de dores, no qual a igreja passa por ele. Verso 4: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, arrebatamento. Oh, aleluia! E ele continua cantando: grande tribulação. Verso 6: as nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Olha Ele preparando para o milênio, no fim da grande tribulação. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Oh, aplauda Ele. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oracando nomando codomarabaixo lorocomer. Aleluia, 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 aleluia. Como é bom estar nele. Há uma promessa para aquele que crê, de livramento na hora da dor, de livramento das etapas finais dessa terra. Mas perceba, nas palavras do apóstolo Paulo, o que ele nos ensina acerca dessa promessa, do que Jesus chama de rapto ou de arrebatamento, que é a palavra grega harpazo. Perceba, Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, lemos isso pela manhã. 1 Coríntios, venha comigo na sua Bíblia, capítulo 15. Oh, que texto maravilhoso! Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Venha por favor, lá no verso 52. Há algo lindo a ser destravado aqui, para a gente ir para o tempo de final dessa mensagem. Olha o que a Bíblia diz. Aliás, vamos ler o verso 51. Volta, filho, o 51. Diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Sim, há uma promessa para arrebatar você. Anderson, vem para cá.
Eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e diga: o mundo pode estar aos pedaços, a sociedade pode estar em ruínas, mas diga com coragem: há uma promessa de Deus a teu respeito, de um lugar melhor, uma promoção no reino dos céus. Aleluia, oh aleluia. Uramanda cachontolomai, loromando kumachu yalarabá. Sim, há uma promessa para nós. Oh aleluia. O apóstolo Paulo fala um detalhe interessante que é bom citar a vocês, até porque hoje pela manhã, obrigado meu amado, foi feita essa pergunta. Ele fala da última trombeta. Quando a última trombeta soar, essa trombeta não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse 8. Em Apocalipse 8 aparece um anjo, em decorrência do sétimo selo, que é aberto no céu. 7 anjos aparecem, cada um com 7 trombetas. Essas trombetas trazem a ira de Deus àqueles que o rejeitaram. Perceba que não tem nada a ver com esta trombeta. Usa-se a palavra trombeta justamente em uma alusão profética também do Antigo Testamento. Em Números capítulo 11, Deus disse a Moisés: faça 2 trombetas. As 2 terão significados diferentes, com sons diferentes. Deus disse: faça ambas de prata pura batida, e quando fizerdes, dê entonações diferentes, para que uma você toque repicadamente. E quando tocar repicadamente, é para chamar o meu povo para se ajuntar a mim, para que eles venham cultuar, venham estar comigo. Mas quando tocar a segunda trombeta, que é um sonido só, continuado, disse Deus, é para levantar acampamento e entrar na nova terra que vos darei. É profética. Deus diz: a primeira trombeta eu vou tocar quando Jesus abre a boca e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A segunda trombeta vai tocar quando o Pai disser: noiva minha, levanta agora e entra na terra prometida, no novo acampamento. É uma promessa, é guardada para os que creem. E ele traduz isso de uma forma tão linda que vale a pena citar. Oh, como é bom se lembrar dessas coisas. O apóstolo Paulo quis explicitar como será esse momento. Então, ele escreve de forma tão majestosa. 1 Tessalonicenses, venha comigo por favor, no capítulo 1 primariamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja o que Paulo começa a escrever. Ele quer deixar a igreja entendida sobre o assunto, compreendendo exatamente o que virá no fim. E ele libera uma palavra no verso 10, dizendo assim: e aguardardes do céu o seu Filho, a saber, Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que também nos livrará da ira vindoura. O que Paulo está dizendo é que há um tempo de angústia para Israel e para os que rejeitaram o Messias, a 70ª semana, a grande tribulação. Mas para a igreja que creu em Jesus, que andou com ele, que pregou as boas novas, que viveu em santidade, que é pura, sem mancha, imaculada, ele livrará da ira futura. E ele quer ensinar a igreja. Então ele chama ela para compreender de uma forma mais abrangente. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Oh, aleluia. Ele diz no verso 15: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está dizendo assim: quero que vocês saibam que nós que estamos vivos aqui agora, se Jesus vier agora, ele está dizendo, não iremos antes de que os que morreram nele sejam ressuscitados. É por isso que Isaías, no capítulo 26, conclama em primeiro lugar a ressurreição, e em segundo lugar o arrebatamento. Perceba, portanto, como ele continua. Agora ele libera uma palavra, conduzindo-nos a ir a Jerusalém, no capítulo 1 de Atos, nos versículos 10 e 11. Perceba o que ele diz no verso 16 de 1 Tessalonicenses. Ele diz, pois o mesmo Senhor. Porque ele fala o mesmo Senhor? Porque Atos 1:11, a Bíblia diz que havia 500 irmãos vendo Jesus ascender aos céus, indo aos céus, e eles começaram a chorar, entristecidos porque o Messias estava indo embora. Quando Jesus é oculto pelas nuvens, 2 anjos aparecem nas nuvens, e então dizem às pessoas que estão embaixo, porque estáis olhando para cima, varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo há de voltar outra vez para levá-los contigo. Perceba, é o mesmo que tem as mãozinhas cicatrizadas, é o mesmo que tem a ferida ao lado cicatrizada, é o mesmo que padeceu aqui, é o mesmo que foi queimado pelo sol, é o mesmo que esteve na sepultura, é o mesmo que levantou da sepultura, é o mesmo que está aqui hoje, mas ele virá outra vez. Isso aqui é amor. Ele poderia mandar Eliezer buscar, mas ele preferiu ele mesmo vir. Ele mesmo vem outra vez. Paulo diz, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado. Perceba, ele diz de forma profética, grande brado. Brado é a palavra grito, ordem, comando alto. Ele está dizendo, quando ele vier, ele vai gritar uma grande ordem. Perceba que essa ordem que Jesus dá não é na terra, é no céu. Ele grita nos céus. E como isso irá acontecer? Ora, estando ele assentado em seu trono de glória, partilhando com ele do Pai, e nós aqui vivendo e cultuando, quando é chegado o momento, quando o anticristo tiver com a sua plataforma preparada, quando virmos a terrível praga que virá sobre o mundo, do que Paulo chama de apostasia, quando o mundo começar a perder a fé na fé, quando a igreja começar a minguar a sua fé, e a plataforma do anticristo começar a ser visível, do aparecimento dos traços de seu governo, até parece que eu estou falando de nossos dias. Paulo diz, quando virmos a manifestação da sua plataforma, quando percebermos o mundo clamando por um líder global, como o chanceler britânico disse o ano passado, é hora de o mundo se unir para um homem governá-lo. Quando as nações entenderem que esse é o momento, e a apostasia dominar, então Jesus se colocará em pé no seu trono, e em uma voz de comando ele grita nos céus. E ele não grita para a igreja, porque para a igreja é outra voz. Ele não grita no cosmo, porque no cosmo é outra voz. Ele grita nos céus.
Ele dá ordem nos céus. E a quem ele ordena? Ele ordena a todos os anjos, arcanjos, querubins, que estão lá, como quem dissesse, até porque estes não têm a menor ideia de quando esse dia vai acontecer. Só Ele, o Pai e o Espírito sabem. Mas quando isso for dada a ordem, então Jesus anuncia nos céus: preparem-se os céus, porque a noiva vai subir. Aleluia. Os céus, os exércitos celestiais se movimentam para esse momento. Apocalipse 5 narra esta cena. Perceba, logo após, diz Paulo, o brado de Jesus, vem a voz do arcanjo. O arcanjo aqui não dá ordem no céu, porque a ordem no céu é maior do que ele, já foi dada. Arcanjo é anjo de guerra. Miguel é conhecido como arcanjo. É ele que protege Israel das guerrilhas. Mas Daniel diz que ele é um dos principais arcanjos. Então pode ter mais arcanjos, mas um destes arcanjos dá ordem, onde a sua voz é ouvida na atmosfera do ar, acima de nossas cabeças. O apóstolo Paulo diz aos Efésios capítulo 6 verso 10, que sobre nossas cabeças, aí na atmosfera do ar, há uma malha, uma nuvem de principados e potestades, demônios com hierarquias, espíritos malignos desencarnados infiltrando-se sobre o governo na terra, dominando. É por isso que João disse na sua primeira carta, 5,19: o mundo está debaixo do poder do maligno. O poder está em cima e o mundo embaixo. Mas vem o arcanjo sob essa malha, e o que ele tem que fazer é dizer a essa malha: saiam do caminho. Saiam do caminho, porque o Rei dos Reis vem buscar a noiva, e nada vai impedir que a igreja encontre-se com ele. Nada. Não tem inferno, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai segurar a igreja de Jesus nessa terra, a não ser a própria igreja. Perceba que logo depois da voz do arcanjo, eu gosto de ver essas entradas de presidentes. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui visitar meus irmãos na França, e naquele dia em especial, o rei da Espanha estava visitando o chanceler em Paris. E nós estávamos exatamente lá vendo essa cena. E um grande cortejo enorme, passando pelo Arco do Triunfo, milhares e milhares de pessoas. E aquele monte de batedores, aquele monte de carros. E um carro real, muito bonito e equipado, vinha lá distante, sendo conduzido por uma porção de batedores, fazendo barulho na frente até o palácio do governo. Então eu fiquei pensando, se aqui na terra, quando um rei ou um governo vai visitar uma nação, eles impedem a estrada, eles abrem o caminho, eles colocam os batedores, e vai as pessoas na frente anunciando: o rei está passando por aí, sai da frente. Então eu fico imaginando o dia que o Rei dos Reis for descer na sua festa para buscar a sua noiva. Oh, como vai ser glorioso! Como vai ser glorioso!
Oh, aleluia. E Paulo diz que quando o arcanjo ecoa a sua voz, então nos céus é ouvida a trombeta de Deus. Deus Pai dá uma ordem, porque a ordem de vida e ressurreição parte de quem deu a vida, o Pai. E Ele dá a ordem, e a trombeta é como se fosse a voz de Deus personificada. E ela sai dos céus, e ela vem à terra, e ela anda pelo subsolo da terra, e ela navega pelas águas, ela procura nos túmulos, nos mares, nos rios, nas florestas, onde tem o sinal eterno de que ali naquele lugar um crente morreu afogado, queimado, despedaçado, enterrado, enforcado, seja lá o que for, que tenha nada mais ali que seja 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, e não tem mais nada, nem poeira, nem sinal, e caiu treva por cima, caiu árvore, caiu montanha por cima, não importa, essa trombeta vai tocar lá, e aquele pó vai se tornar uma célula, e as células vão se juntar uma a outra, e se formarão em um osso, e se juntarão aos outros ossos, e virá o nervo e colará os ossos, e virá a carne sobre os ossos, e virá a pele sobre a carne, e aquele corpo é refeito, e lá no paraíso a ordem é dada. Lá está Moisés, lá está José, lá está Maria, lá está Pedro, lá está Joana, lá está Madalena, lá está os pastores que foram, lá está os crentes daqui que já partiram, lá está, de repente a ordem chega do paraíso, e a ordem é: desçam, peguem seus corpos, desçam, peguem seus corpos de novo, e a alegria é tamanha, porque sabemos que é a ressurreição. E se sabemos que é a ressurreição, sabemos que o arrebatamento também vem. Então o espírito que descansa desce exatamente aonde foi enterrado seu corpo, e entra naquele corpo ainda no solo, ainda debaixo da terra. Eles não levantam da terra corpos sem espírito, aí são zumbis. Levantam-se da terra corpos de ressuscitados. Tampas de caixões têm que se abrir, concreto se parte ao meio, águas se abrem, terra se abre, e o corpo do crente se levanta, e à medida que levanta é sugado até as nuvens, e o processo de transformação vai gerando nele a perfeição do que é imperfeito, até chegar nas nuvens. Mas o que me alegra, eu imagino isso, o momento em que estarão subindo crentes do mesmo ambiente, na mesma igreja, serviram no mesmo lugar. Meu Deus, que alegria será! É a glória da ressurreição. Eles subirão jubilando, cantando, alegres, e chegam até as nuvens, para assim o arrebatamento acontecer. Porque quando chegam nas nuvens, disse Paulo, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados até as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O arrebatamento se dá a partir de agora, porque antes era a primeira ressurreição, que tem a duração até o último momento da grande tribulação. Perceba o que acontece agora. Aquela voz que percorreu a terra, que percorreu os lugares, que ressuscitou pessoas, aquela mesma voz de Deus, ela sai de lá, ela vai lá onde você está, talvez na sua sala de aula,
Talvez lá no seu comando no exército, talvez lá na sua academia, talvez lá no seu trabalho, talvez você dirigindo o seu carro, talvez você lá cozinhando, talvez você dentro de um avião, talvez você fazendo compras. Aquela voz vai soar o teu ouvido, a mesma voz que soou a João no Apocalipse capítulo 4 verso 1, dizendo: João, os céus estão abertos para você, sobe aqui agora. Imediatamente quando você ouvir essa voz, ela mesmo te suga, como algo te arrancando da terra. Não importa o que você está fazendo agora, não importa que roupa você está ou que lugar você está, Ele vai te levantar, Ele vai te levar para cima. Se você estiver no teto aqui, o teto passa por dentro de você e você por dentro do teto, mas quando você chegar à altura desse telhado e que você olhar para a sua direita e você ver esse irmão que está aí do teu lado se alegrando, imagine a glória que vai ser. Pentecostal misturado com batista, batista misturado com presbiteriano, presbiteriano misturado com metodista. Vai ser uma glória só. Oh, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Oh, aleluia. Eu quero estar lá, irmão. Sabe, eu imagino a glória do reencontro. À medida que a gente é arrebatado, vai se aproximando das nuvens. Esse momento é extraordinário, porque filhos reencontrarão seus pais, pais reencontrarão seus filhos, pastores reencontrarão suas ovelhas, ovelhas reencontrarão seus pastores. Oh, que glória será, irmão! Que glória será, já pensou? E é verdade, nós os reconheceremos, poderemos abraçá-los e dizer: valeu a pena aguardar, valeu a pena ser fiel, valeu a pena esperar, valeu a pena aguentar a dor, valeu a pena suportar a pressão, valeu a pena aguentar essa terra, valeu a pena sim, porque a glória do céu é superior. É por isso que a Bíblia diz que lá em cima Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Ele enxugará, e o gozo vai ser infinito. Mas então Paulo diz que quando nos encontrarmos ressuscitados com a igreja nas nuvens, vem o momento mais esperado, o momento em que creio todos, tanto os que dormiram no Senhor, quanto os que aguardam Ele agora, quando as nuvens que nos separam do que é eterno, do que é perfeito, do que é santo, do que é lindo, ela simplesmente se desfaz, como uma névoa serena sai da frente de nós. E quando olharmos acima, quando seus olhos olhar acima de suas cabeças, então estará Ele em pé, de braços abertos. Noiva minha, amada minha, vinde. Noiva minha, amada minha, entra no gozo do seu Senhor. Vê-lo, abraçá-lo, beijá-lo, saltar no colo de Jesus, sabe? Pendurar no pescoço dele, sentir o cheirinho dele, colocar a minha cabeça no peito dele e ouvir as batidas do coração dele. Oh, como eu almejo esse dia.
Como será bom esse dia. Sabe por que ele fez isso? Sabe por que essa promessa? Paulo diz que é para aqueles que amarem a sua vinda. Ele não fez a igreja para a ira. Ele fez a igreja para glorificá-lo. Ele não fez a igreja para a morte. Ele fez a igreja para a vida. A igreja é a noiva dele. É os filhos dele. Ele chama de os amados meus. O Pai chama de amados de minha alma. A esses ele quer lá em cima. É por isso que eu olho para esses textos. Eu quero encerrar esta noite, dentre muitas coisas que poderia te dizer, te levando na fala do apóstolo Paulo, na mesma carta de Tessalonicenses. Ele disse assim no capítulo 5: Mas, irmãos meus, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos justamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis a fazer. Paulo diz: ao chegarmos lá em cima, seremos conduzidos ao que Apocalipse 19, 7 e 8 chama de bodas do Cordeiro, onde o Cristo nos apresentará ao seu Pai. E Lucas 12 diz que Ele mesmo servirá as mesas. E então seremos colocados no que Paulo chama de bema, em Romanos capítulo 14, 17. No que ele chama de tribunal de Cristo, onde seremos por Ele julgados, as nossas obras aqui. Se o que fizemos resistir ao fogo, então mais perto do Pai como galardoamento teremos acesso à sala do Altíssimo, como retrato da intimidade provada no fogo. É por causa disso, desse período enquanto a terra está em 7 anos de dor, a igreja passa com Ele 7 anos de bodas nos céus. Ao terminados os 7 anos e cumprirem 21 juízos sobre a terra, onde a morte será parceira, onde a dor é constante, então, ao terminar a grande tribulação, Apocalipse capítulo 19, verso 11,
traz Jesus descendo do céu, mas agora em direção à terra. E Zacarias 14:4 diz que ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele vem, Judas no verso 14 diz que ele vem acompanhado dos seus santos, que Apocalipse 5:9 chama de igreja, os milhares que saíram das tribos, povos, línguas e nações. E Apocalipse 19 diz que eles vêm com Cristo para reinarem por 1000 anos. E quando ele chega aqui, pela sua boca, ele desfaz o anticristo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O julgamento de Israel termina com Israel se convertendo ao Messias e vendo. É por isso que Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. Portanto, Paulo termina dizendo no verso 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros acerca dessas palavras. Eu gostaria que você estivesse em pé, por favor. Esse intervalo entre as 69 semanas e as 70 termina com o toque da trombeta de Deus. A última trombeta de Paulo termina com a noiva deixando essa terra e sendo conduzida aos seus aposentos reais para a celebração das bodas. Alguém pode perguntar: nós não viveremos no céu? A igreja não foi feita para viver no céu. A igreja foi feita para governar a terra. O céu é o ambiente onde absorveremos a intimidade mediante aquilo que somos nele agora. Conforme o nosso relacionamento com ele agora será o nosso galardoamento diante do seu tribunal. Se servimos ele por obrigação, seremos salvos, mas não teremos intimidade. Se vivemos aqui agora por uma religião, seremos salvos, mas não entraremos à sala do trono, pois a sala do trono é somente para aqueles que possuem intimidade com seu Senhor, cujas suas obras resistiram ao fogo, se não foram feitas por obrigação, por orgulho, por vaidade, por religião ou por interesses. O certo é que cada um de nós aqui esta noite tem que sair daqui com uma certeza absoluta: o arrebatamento pode ser hoje, pode ser agora. E se for agora, e se esse for o último culto, subiremos. Sua alma está pronta, cheia de esperança para ser arrebatado hoje mesmo. Seus pés estão grudados a esse chão, ou você se sente leve, pronto para estar com ele na glória? O que temos que ter certeza que esta noite é a minha crença, meu relacionamento com ele me capacita a ir além dessa vida terrena, me dá direito de ir além desses minutos físicos. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos, por favor. Eu lhe fiz uma pergunta. Pergunte a você mesmo agora. Paulo diz que temos que estar com essa firme esperança, uma convicção plena
de salvação. Pergunte a você mesmo agora: se a trombeta soar agora mesmo, se as trombetas soar ao final desta reunião, ouvirás Jesus chamar? Ouvirás o som da trombeta? Ouvirás a voz do Senhor chamando? Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesmo. Olha aí no seu coração. Se a tua alma não se sente segura, você sabe que a tua alma não está segura, e não é placa, não é denominação, não é religião, é relacionamento com Jesus. Você sabe, você sente. Então eu te convido agora a ter coragem de reafirmar o teu relacionamento com Jesus, de reatar o seu relacionamento com Jesus, de entregar o seu coração a Ele, e Ele perdoar os pecados, seja lá o que for, e passar a ter uma aliança com Ele. A partir de agora eu te convido, em o nome de Jesus. Se você está aqui esta noite, não importa se você é crente ou não, se é membro da igreja ou não, mas se sua alma se sente insegura, tenha coragem. Eu te desafio a ter coragem e te convido a sair do seu lugar. Eu quero orar com você, porque você precisa ter essa segurança. Mas também convido a você que tem certeza absoluta de que se Jesus voltar agora, infelizmente você não subirá, e a grande tribulação será o teu destino. Então eu te convido agora a ter coragem e entregar a sua vida a Jesus. Talvez voltar para Ele, recebê-lo como seu Senhor. Paizinho querido, nós anelamos pela volta de Jesus, Senhor. Nós estamos ansiosos para que esse momento chegue, para estar contigo para sempre. E estas pessoas que estão aqui agora, Senhor, decidiram deixar esse mundo de trevas, e o teu Espírito os convenceu de que é melhor estar com Jesus. Então entra dentro delas agora, Espírito Santo, faz morada nesses corações, prepara eles para juntos conosco subir do arrebatamento da igreja. Nós iremos cuidar deles, Pai, como seus filhos, como nossos irmãos. Recebe-os agora, Espírito Santo, perdoa-lhe os pecados, escreve o nome no livro da vida. É o que eu lhe peço como igreja, e eu peço a Ti agora, Senhor, fortalece a Tua noiva nesse lugar, enche ela de esperança, abençoa esta igreja, enche ela da Tua glória. E aquele, Senhor, que aqui está, cujo coração sente dúvidas, o ajude a crer, o ajude a se tornar fiel a Ti. Eu lhe peço isso agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu convido a igreja agora a jubilar do Senhor por estas 4 vidas. Oh, jubila! Em Ti confiarei, Deus te abençoe, vai em paz. Que o grande amor de Deus esteja com você. Vai em paz, Deus abençoe.